Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler aí a partir do versículo 22. Amém? Amém. Versículo 22 está dizendo: e chegou a Betsaida, ou Betsaída, aí depende do jeito que você queira ler. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Jesus, quando ele chega na cidade de Betsaida, trouxeram já esse cego e clamaram a Jesus para que Jesus pudesse curar esse cego. Antes de nós falarmos um pouco aqui desse cego, estava até conversando com o Guilherme ali comigo sobre essa passagem aqui. Eu quero falar um pouco sobre esta cidade. O que representava essa cidade? Se você marcar aí, nós vamos aqui em Mateus, o Evangelho de Mateus. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo de número 11. Vamos ver o versículo de número 20. Para você entender como era vista essa cidade. Cidade de Betsaida. Todos acharam? Mateus capítulo 11, versículo 20, está dizendo assim, ó: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, e não se haveram arrependimentos ou arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, o quê? Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco, grosseiro e com cinza. Diga glória a Deus. Então, Corazim e Betsaida é vista pelo Senhor Jesus aqui como uma cidade de incredulidade, cidade de incrédulo, onde foram feitos vários sinais e prodígios, mas mesmo assim não houve arrependimento da parte daquele povo. Então aquele povo, o povo daquela cidade, eram vistos como incrédulos. E Jesus chega lá, o cego estava onde? No meio dos incrédulos, na cidade da incredulidade e no meio dos incrédulos. Trouxeram ele até Jesus, Jesus curou ele. Vamos voltar lá? É só para você ter ideia que representa essa cidade para Jesus aqui nas Escrituras. Marcos 8, voltando agora, versículo 22 já tinha lido, vou ler 23, amém? Amém. Aí está dizendo, depois que curou o cego, depois trouxeram o cego até ele, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma. Aqui diz que Jesus pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Tipo assim, ó, peraí, eu até vou curar, eu até vou fazer uma obra na sua vida, mas eu preciso tirar você desse ambiente. Esse ambiente que você está fazendo mal para você. E às vezes, irmãos, Deus, Ele não fez ainda uma obra na nossa vida por causa dos ambientes que nós estamos acostumados a estar. Deus, Ele quer fazer obra, mas o ambiente está atrapalhando. Está atrapalhando. Ah, eu quero que o meu casamento seja restaurado. Tá, como marido, que tipo de ambiente você está visitando? Que tipo de ambiente você está frequentando? Ah, eu quero que o meu casamento seja restaurado. A mulher dizendo, mas que tipo de ambiente, que tipo de pessoas você está escutando? Você precisa entender isso. Pastor, e a gente pode escolher o ambiente? Pode. Porque o homem ou a mulher direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Ele vai ter um discernimento, ela vai ter um discernimento, a pessoa tem um discernimento daquilo que é bom para ela. Quando eu vejo, irmãos, alguns ambientes que não é bom para mim, eu com educação, eu cumprimento, dou tchau e, ó, sumo. Porque eu sei que não é bom para mim. Ah, pastor, mas o Senhor é de Deus, então o Senhor tinha que transformar aquele ambiente. Tá? Mas às vezes, irmãos, as pessoas que estão no ambiente não reconhecem um homem de Deus e nem uma mulher de Deus naquele ambiente.
Como o ambiente vai ser transformado se as pessoas que estão ali não reconhecem? Assim como naquela cidade não reconheceram a Jesus, porque não houve arrependimento lá, como ele mesmo disse, que nós acabamos de ler. Se nem Jesus foi reconhecido, você acha que eu vou ser reconhecido? Você vai ser reconhecido em todos os lugares que nós estivermos? Não vamos. Então tem ambientes que nós vamos estar, sim, para mudar aquele ambiente, para transformar o ambiente. Mas tem ambientes que nós vamos ter que ser sensíveis ao Espírito Santo e dizer: isso aqui não é para mim, isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve para minha casa, não é um parâmetro que eu quero para minha casa e nem para minha família. Diga glória a Deus. Aí Jesus toma ele pela mão e fala: tem uma obra para fazer na sua vida, mas você precisa sair daí. Enquanto você não entender isso, a obra não vai ser feita. Trouxeram para que Jesus curasse. Jesus não se negou a curar, mas pegou pela mão e tirou de lá. Pegou pela mão e falou: aí não, aí dentro não. Aí dentro eu não vou fazer nada, vem cá. Tirou para fora. Tirou para fora da aldeia. Um dia Deus me deu essa palavra aqui para me ministrar na vida de um rapaz, de um amigo meu. Fui até padrinho de casamento dele. Ele foi pichar uma casa lá, mais de 10 metros de altura, e ele caiu. Caiu todo mundo, a vizinhança toda lá já tinha dado como morto. E ele ficou na UTI, o cérebro inchou, todo mundo: vixe, vai morrer. Deus falou para ele: não, eu vou tirar ele de lá. Deus falou para mim: não, eu vou tirar ele de lá, e quando eu tirar ele de lá, você vai dar essa palavra para ele. E eu ministrei essa palavra aqui. Deus mandou eu falar com ele sobre o ambiente que ele estava vivendo. Eu fui lá na casa dele orar por ele, mas eu falei sobre o ambiente que ele estava vivendo, que Deus estava dando livramento, mas não era mais para ele se colocar naquele ambiente. E é o que Deus está falando conosco aqui hoje. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Vigia com o ambiente dentro da sua casa, vigia com o ambiente de trabalho, vigia com quem você anda. Pastor, mas é meu amigo. É seu amigo, mas às vezes está de olho no seu carro, está de olho na sua moto, está de olho na sua casa, está de olho na sua esposa. Pastor, misericórdia é ela. Está de olho no que você tem. Então vigia. Vigia, tem que ter discernimento. Então Jesus tira, lembre-se disso. Tem pessoas que estão travadas porque não saíram desse tipo de ambiente. Jesus tirou para fora. Vou ler de novo aqui o 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma. Aí está dizendo o 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que não via nada. Saiu do ambiente, já começou a ver. Por quê? Porque quando saiu do ambiente, deu liberdade para Jesus operar. Tem ambiente, irmãos, é sério, que se nós ficarmos ali, a gente não abre o coração para Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o ambiente que eu vivia antes. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu chegava na igreja, a palavra falava muito comigo, Jesus falava muito comigo. Só que tinha um ambiente lá que eu tomava meus negócios com os meus amigos. Tinha um ambiente que eu jogava o baralho com os meus amigos. O ambiente lá do futebol, estou falando de futebol é pecado não, amém? Amém? Eu só estou dizendo o ambiente. E eu tinha vergonha de falar que eu estava vindo aonde? Na igreja. Eu tinha vergonha. Quando eu estava naquele ambiente, eu tinha vergonha de falar que eu estava vindo na igreja. Naquele tipo de ambiente, eu via pessoas falando mal de igrejas. E eu estava vindo na igreja, não defendia, ficava na minha. Entendeu? Eu não falava mal, mas também não defendia. Mas por que, pastor, isso? Porque eu tinha vergonha de falar que eu estava vindo na igreja. Jesus estava falando comigo, eu estava aprendendo acerca de Jesus. Traduzindo, vergonha de Jesus. Negando a Jesus diante dos homens. Se eu morro assim, ele ia me negar diante do Pai. Porque é o que a palavra diz. E por que Deus não fazia obra? Porque aquele ambiente estava me sufocando. Mas quando eu saí daquele ambiente, irmãos, hoje eu grito para quem quiser ouvir que eu sou de Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu sigo a Jesus, diga glória a Deus. Mas antes não. Escondia a Bíblia numa sacolinha do mercado saída, que não era levada ainda. Colocava a Bíblia aqui e saía escondidinho. Aí o pessoal falava para os meninos: você vai onde? Vou ali. Ali aonde? Ali aonde? Cuida da sua vida. Com vergonha. Tem ambiente,
Jesus não vai forçar, não. Aqui não está dizendo que Jesus forçou, ele pegou pela mão e tirou do ambiente. É isso que ele faz. A palavra de Deus diz que o Senhor está com as mãos estendidas para nós. Então, é como sempre eu digo, se o Senhor está com as mãos estendidas, eu estendo a minha mão aqui para você pegar na minha mão, você tem que tomar uma posição, uma atitude de chegar até ela. E depois que você entrega as mãos para Jesus, é Ele quem vai te conduzir. Diga glória a Deus. Então vamos continuar? Aí a Bíblia diz que ele via os homens como árvores. Quem estava dando visão para ele? Isso eu falei com o Guilherme ali dentro da cozinha, Guilherme. Quem estava dando a visão para ele? Jesus. Eu falei um pouco sobre isso no domingo. Se você pegar as escrituras, você vai ver que Jesus, ele compara. Jesus compara o homem como árvore. E ele começou a enxergar e vendo os homens como... Por quê? Porque era Jesus que estava passando a visão para ele. A visão de Jesus estava sendo passada para aquele cego que não enxergava. Ele iria enxergar, mas ele iria enxergar de acordo com a visão que Jesus estava passando para ele. Tem pessoas que até começam, sabia, enxergar de acordo com a visão que Jesus está passando, mas depois do decorrer da caminhada se esquece do que Jesus ensinou, se esquece daquela visão, e muitos voltam para a aldeia e se tornam cegos de novo. Infelizmente é assim. Por isso que eu digo, irmãos, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós temos que buscar a Ele a cada manhã. Nós temos que falar para Ele a cada manhã o quanto precisamos dEle, o quanto amamos Ele, o quanto necessitamos que Ele esteja conosco. Só que ele via os homens como árvores. Por quê? Porque ele estava recebendo a visão de Jesus. E Jesus vê os homens como, pastor, como árvore. Tanto que Jesus, quando vai falar que a árvore que não dá fruto, ele não está falando de árvore, está falando de homens. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Aí está dizendo aqui, olha só, 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que... 25. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a... Fica a glória a Deus. Glória a Deus. Ele viu os homens como árvores, mas daqui a pouco, quando ele tem a visão restabelecida, Jesus cura ele, ele está totalmente curado. Os homens que ele via como árvores, agora eles vê como? Ele vê como? Longe, distante. Isso significa o quê? Significa, irmãos, certamente a Bíblia não está sendo clara sobre isso, mas significa que os homens que ele via eram os homens daquela cidade, que ele estava lá. Talvez ele ainda olhava para aquela aldeia, porque ele estava lá. E quando Jesus abriu os olhos dele, ele viu aqueles homens distantes. O que representa isso? Naquela cidade de incredulidade, os homens estavam distantes de Deus, estavam distantes de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus tocou o cego. Se Jesus tocou o cego, é porque ele estava próximo. Se ele estava próximo, obviamente o cego estava junto dele. E os homens que ele viu distante. Então esses homens estavam distantes de Jesus. Cuidado. Às vezes você quer ter comunhão com Jesus, mas o ambiente que você convive é um ambiente de pessoas que estão distantes de Jesus. Pastor, mas eu tenho que estar lá para fazer a diferença. Sim, se ele já restabeleceu a sua visão, se ele já te deu condições de estar lá, sim. Mas enquanto não deu, sai fora. Enquanto você não se tornou um instrumento para isso, sai fora. Sai fora porque vai te fazer mal. E ele vendo aqueles homens distantes de Jesus e distantes dele. Mas por que distantes dele se antes estavam tão perto? Porque ele não tinha visão, ele era cego. Tem pessoas que talvez ouvem isso daqui e falam assim: isso aí que esse pastor está falando não tem nada a ver. Eu sou de Jesus e eu posso entrar no ambiente que eu quiser, eu posso estar no ambiente que eu quiser. Pois é um cego espiritual que nem entendeu ainda que está cego. Está achando que pode caminhar com seus próprios olhos, com a sua própria visão, com a visão natural. Não entendeu ainda que ele tem que caminhar com a visão que Jesus dá para ele. Eu sempre peço para Deus, irmãos. Hoje de manhã, tomando um banho, e eu falei para Deus, logo cedinho, falei: Deus, estou aqui, Pai. Orei por mim, orei pela minha esposa, orei pelos meus filhos, orei pela igreja, orei pelos obreiros, de manhã, me preparando.
Eu ia fazer uma visita no hospital? Ia não, fui. E eu me preparando. Na verdade, eu não ia fazer a visita do hospital somente. Primeiro eu ia consagrar a cafeteria da irmã, do irmã que vai abrir aqui atrás. Não é nem da nossa igreja, mas a irmã pediu para que uma irmã chamasse eu e a pastora, e nós fomos lá consagrar a cafeteria dela, aqui atrás. E depois tinha que levar o menino na escola e ir para o hospital. Um negócio assim. Tinha visitas aí para fazer. E eu orando a Deus, e eu falando com Deus. Falando, Deus, onde eu estiver, eu quero ser um representante do Senhor. Mas por que é isso, pastor? Por que o Senhor está falando isso? Porque para mim, uma visão que eu tinha antes não vale de nada. Quando eu me lembro da visão que eu tinha antes, sabe a certeza que eu tenho? O quanto eu era cego e não sabia. O quanto eu achava que enxergava e não sabia. E se você está aqui hoje, Deus está falando com você e você está dizendo, não tem nada a ver, eu não estou aqui para te julgar não, amém? Porque se eu ouvisse isso na época que eu era cego lá no mundo, eu também diria, isso não tem nada a ver. Isso é coisa de crente, isso é coisa de pastor. Cuidado. Às vezes, o ambiente, o tipo de visão que você está pegando não é de Deus. Está destruindo seu casamento, está destruindo sua casa, está destruindo sua família e você nem percebeu. Nem percebeu. Para com isso. Vigia. Como diz os meus irmãos da Assembleia de Deus, vigia, vaso. Vigia, varão. Irmãos, tem pessoas, e é bíblico isso, tá? Que vão andar conosco, vão ter prazer de estar conosco. Tem pessoas que não vão ter o prazer de estar conosco. Porém, tem pessoas que nós vamos ter que olhar e falar, com esse tipo eu não posso nem me sentar. E quem são essas pessoas? Talvez um povo dessa cidade aqui, ó, que ouvia Jesus, que via Jesus, e ó, o incrédulo, ele não pode, de maneira alguma, ser parâmetro para a sua vida. Não pode. Não pode. É incrível hoje. Eu ouço muitas das vezes crentes, conhecem a palavra, conhecedores da palavra, recebendo conselho do incrédulo. Eu vejo o incrédulo falando de Deus para crente. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que loucura é essa? O incrédulo pregando o crente. Tem uma coisa errada aí. E aí recita lá um versículo que nem a Bíblia existe. Não que a Bíblia diz, não diz. Isso aí é coisa dos antigos que falavam. Mas não existe, não tem na Bíblia isso. Mas vamos continuar aqui? Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Versículo de número 26. Está dizendo assim, ó. E mandou-o para o povo. Jesus cura ele. Jesus poderia ter dito para aquele homem, ó, você já está curado, fique em paz, viu? Agora eu vou seguir minha caminhada aqui, vou seguir meu rumo, porque eu tenho uma obra para fazer. Jesus cura ele, manda ele para onde? Para a casa dele. Talvez tenha pessoas aqui, nesta noite, que ou dizem ainda hoje, ou já disseram, pastor, o pior ambiente que tem é a minha casa. O pior ambiente que tem é a minha casa. Eu já ouvi pessoas dizendo dentro da igreja, pastor, eu faço de tudo para chegar em casa só na hora de dormir. Porque eu chego na hora de dormir, eu tomo meu banho, eu durmo, pelo menos não tem briga, pelo menos não tem confusão. Pelo menos eu tenho paz. Porém, desculpa, a mim e a você, cabe mudar essa situação. E transformar o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa casa, seja um ambiente de Deus. Mas infelizmente, irmãos, tem muitos que ainda preferem a aldeia do que sua própria casa. Preferem a aldeia do que sua própria casa. Eu vou ser sincero para vocês. Eu trabalhava na empresa, e aí tinha uma época lá que os meninos marcavam futebol. Eles marcavam futebol e churrasco. Aí eu falava para minha esposa, ó, hoje eu vou chegar mais tarde, porque depois do serviço vai ter futebol. E vai ter churrasco. Ela falava, não, tá bom. Enquanto nós estávamos brincando de futebol, quem não jogava futebol já estava passando na carne. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu brincava ali, futebol com os meninos. Eu pegava um pedaço de carne e já saía comendo, ia embora. O pessoal, você não vai ficar para
comer, você vai ficar para comer. Eu falava, não quero, não vou não. Não vou não. Mas por quê? O ambiente do churrasco. Eu não ficava. Aí depois chegava na firma no outro dia, já tinha dado briga, já tinha dado confusão, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, que fulano fez aquilo. E aí ele falava assim, Brás, você viu lá o que fulano fez ontem? Eu falava, não vi não. Você foi embora antes. Olha, glória a Deus. Você foi embora antes, eu fui embora antes. Só que eu já sabia quais eram os tipos de conversas, os tipos de situações. Não era ambiente para mim. Aí eu chegava em casa, a minha esposa falava, mas não ia ter jogo? Eu falei, não teve. Teve jogo. Só joguei, comi um pedacinho de carne e... Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu fiquei uma vez. E quando eu fiquei a primeira vez, eu conheci o ambiente. Quando eu conheci o ambiente, eu falei, não é para mim. A visão que eu tenho não é para esse ambiente. Não é. O que eles falavam ali, eu não compactuava com aquilo. O que eles faziam ali, eu não compactuava com aquilo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não fico mais. Mas o senhor ia para onde, pastor? Vou para minha casa. Será que hoje você pode dizer, depois que você sai do serviço com alegria, vou para minha casa? Será que quando você sai da escola, você pode dizer com alegria, vou para minha casa? Será que quando você sai da igreja, você pode dizer com alegria, vou para minha casa? Ou tem um ambiente lá que você tenta fugir o máximo possível? Ou tem um ambiente lá que você não está aguentando? Só que muitas das vezes nós falamos, esse ambiente, pastor, é terrível, é terrível. Só que às vezes, irmãos, eu sempre responsabilizo o crente. A responsabilidade é sempre de quem está vindo na igreja. É de quem está ouvindo a palavra de mudar o ambiente. Não adianta. É a nossa responsabilidade. Desculpa. Eu estou sendo até repetitivo acerca de ambiente, que eu tenho falado muito sobre esse negócio de ambiente, né? Mas aí, tudo bem. Versículo 26. Vou continuar aqui, ó. Jesus disse o quê? E mandou para a sua... Eu tinha parado nessa vírgula. Aí está dizendo, não entres na aldeia. Jesus deu um toque para ele. Disse, olha, você está curado, a sua visão está restaurada. Só que a visão que você vai levar contigo é a que eu te dei. É a que eu coloquei em você. Então não volta mais para essa aldeia, não. Não volta mais para isso, não. Mas eu não sei se você percebeu. Ou é só comigo que acontece isso? É só comigo, amém. Eu oro a Deus e vou cuidar da minha vida. Mas sempre que você tem uma visão em Cristo Jesus, uma visão que você recebeu de Jesus, vem alguma coisa querendo te puxar de volta para a aldeia. Que aldeia é essa, pastor? Aldeia. Você vive. Aldeia de confusões. Aldeia que, se você permanecer lá, vai te cegar, espiritualmente falando. Aí daqui a pouco você já não tem mais a visão que tinha antes. Irmãos, tem pessoas aí que são pastores, estão na internet falando mal do Evangelho. Tem ex-pastores, como eu vi hoje, falando mal de Jesus. Não é nem da Bíblia, é de Jesus. Falei, misericórdia. Mas é porque volta para a aldeia e perde a visão. Perde a visão no campo espiritual, fica fraco. E aí o demônio vem e cega de novo. Quando eu falei daquele rapaz, daquele jovem, eu li esse texto para ele, e eu falei que Jesus estava falando para ele, não entres mais na aldeia, não é para você voltar mais lá, não é para você voltar mais nas drogas, não é para você voltar mais na bebedeira, não é para você voltar mais nesse negócio de estar pichando casa dos outros. Falei para ele tudo. Saí de lá e falei, bicho, vai ficar bravo comigo, meu amigo de infância. Mas Deus mandou falar, eu tive que falar. Hoje, para a glória de Deus, é casado com a filha de um pastor, frequenta a igreja, parou com tudo, amém? Amém. Tem a família dele, tem o serviço dele. Os meninos que conhecem ele falam, rapaz, esse daí foi Deus mesmo, não tem como falar com ele. Todo mundo. O pessoal me encontra na rua, fala, esse daí foi Deus mesmo, não tem como. Pois é. Deus fez a obra. Deus faz a obra. E um dia eu falei para ele,
Lembra da palavra que eu te dei? Isso ele já era casado, ele foi na igreja. E eu falei para ele, lembra da palavra que eu te dei? Ele falou, lembro, dá um dei. Eu falei, Ele falou, não, nunca mais eu volto lá. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, minha casa não é esse ambiente tão bom para estar. Vai lá, transforma, muda esse ambiente. Agora, você prefere sair da sua casa, ficar com incrédulo, ouvindo incrédulo, ficar no lugar de incredulidade, pessoa que não tem nada para somar com você na sua vida espiritual. Pessoas que só vão te atrapalhar. E muitas das vezes dizendo que são amigos, são não. Não, você foi conversar com uma pessoa. Primeiro, você não tem que reclamar nem do seu marido, nem da sua esposa para ninguém. Mas se você reclamar e a pessoa falar mal dele ou falar mal dela, já não serve para estar com você. Não, pastor, mas é meu amigo que está me defendendo. Está te defendendo falando mal da sua mulher? Está te defendendo falando mal do seu marido? Isso é amigo, não é amigo. Amigo ou amiga, apazigua. Homem de Deus, mulher de Deus, apazigua tempestade. Nós somos chamados para isso. Para apaziguar. Ai, que minha mulher não, mas não é assim não, calma. Às vezes a gente tem que entender as mulheres, sabe que mulher é assim mesmo, não dá. Mas reclamou junto com você, uma mulher que nem dele não serve. Não é seu amigo. Porque o incrédulo vai falar daquilo que é até estranho falar isso, né? O incrédulo fala daquilo que ele acredita. O incrédulo não acredita. Mas o incrédulo aqui, estou falando daquele que não acredita acerca das coisas de Deus. Então tem um monte de gente, irmãos, infelizmente, e eu vou falar aqui, infelizmente, ainda estão dentro da casa de Deus e cegos, espiritualmente falando. Tem muita gente, irmãos, que vem aqui e ouve uma palavra que Deus falou, não importa. Mas o que as pessoas falam aí fora é o que vale. Então, infelizmente, a atitude incrédula vai nos levar a viver como incrédulos. E receber a paga do salário como incrédulo. Tem jeito. Irmãos, se você passar no bairro, que eu amo tudo esse bairro aqui, misericórdia. Mas se você passar no bairro e viver na porta de um bar ou dentro de um bar, eu entrei para evangelizar, para dar um abraço em alguém e falar de Jesus. Você não vai me ver sentado lá. Não vai me ver. Não vai. Pastor, se a perna doeu ali, o senhor estava subindo a Gilson Dias, a perna doeu, o senhor foi descansar no carro. Quem passar vai falar que eu estava descansando? Vai? Não vai. Não adianta. Tem pessoas que ela vem na igreja para ouvir Deus falar através da boca do pregador, não é? Não é verdade? Aí Deus falou através da minha boca, ou através da boca de quem estiver pregando aqui. Ele sempre deu o prego. Aí se a pastora está pregando, vai ouvir. Se a Guilherme está pregando, vai ouvir. Se a Leninha vai ouvir. Se a outra vai ouvir do mesmo jeito. É Deus falando também. Mas quando chega lá fora, vai ouvir o que o macumbeiro está dizendo. Não, porque falou que se fizer isso, se comprar isso, se fazer aquilo, aí tem uma simpatia, tem não sei o quê. É só agora que não serve. Tem como servir a dois deuses? É bíblico. É bíblico. Ah, pastor, mas em casa todo mundo é macumbeiro. Irmãos, se na minha família fossem macumbeiros, eu ia abraçar, amém? Eu ia amar, ia, como amo, porém, me aconselhar, não. Aqui, ó, só aceito aqui, ó. Fora daqui eu não aceito. Se mim crente me aconselhar, porque temos dois aí, tá? Que vem aconselhar, crente, fora daqui, ó. Eu não aceito. Não estou mudando de ambiente. Estou aceitando algo que está vindo do incrédulo. Cuidado. Vigia. Vigia. Vigia com isso. Vigia. Eu estava conversando com os meninos um tempo atrás aí foi até engraçado. Ah, o pastor
Desculpa, mas lembrar isso de novo, mas tem que falar, né? O pastor estava falando lá que o pastor casou 3 vezes. Casou 3 vezes? Casou. Só aceita se as 3 esposas morrerem, se as 2 primeiras morreram. Se não, morreu as 2 primeiras? Não. Então peraí. Mas ele casou as 3 vezes, ele era pastor. E as 2 não morreram, né? Então tá bom, eu vou casar, amém? Lá namorando, a minha noiva. Aí, quem vai fazer meu casamento? Eu já falei, esse aí não. Esse aí não, uma outra. Não, mas não tem outro, só tem aqui um pastor na igreja. Então o obreiro faz, tem um obreiro aí. Ou então vou arrumar um pastor lá, em outro lugar. Pastor, mas não é de Deus. Você é de Deus, mas vai aconselhar como? Vai ministrar uma bênção que ele não tem. Não, pastor, mas a bênção vem de Deus. Não, se vem de Deus, explica aí o que aconteceu. Não dá. A gente precisa vigiar, irmãos. Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. É a sua vida. É a sua casa, é a sua família. Ainda que ninguém dê nada para você. Porque hoje em dia o orgulho é tão grande das pessoas que elas só olham para elas. Não olham para você, não olham para a sua casa, para a sua família. Só que tem um Deus poderoso, zeloso, olhando para você, olhando para a sua casa, olhando para a sua família. E Ele sabe, como nós falamos aqui domingo, que Ele pode usar o seu melhor para o reino dele. Usar o melhor da sua casa, o melhor da sua família para o reino dele. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Qual é o entendimento, pastor? Para finalizar, vou ficar com a visão que Deus me deu. Diga glória a Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: nós vamos ficar na visão que Deus nos deu. Vamos aplaudir.